Meus amigos de Tobias Barreto, a notícia que repercute na imprensa do país inteiro hoje são os atos, ou melhor dizendo, um ano daqueles atos abomináveis que aconteceram na capital federal há um ano atrás, 8 de janeiro de 2023, quando centenas ou milhares de vândalos invadiram a sede dos três poderes, Palácio do Planalto, sede do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senado da República, e destruíram patrimônio público, destruíram o que é nosso, destruíram o patrimônio público. Muita destruição, muita coisa de valor, inclusive valor histórico imensurável, foi destruído naquele dia. Hoje à tarde haverá um evento e a TV, todas as emissoras de TV estão dando ampla cobertura a este dia que marca um ano daquelas cenas lamentáveis que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Um lado da política brasileira chama aquilo de atos golpistas, com tentativa de dar um golpe de Estado, destituir o presidente e, diga-se de passagem, implantar um regime ditatorial no país. Eu penso de forma diferente, minha opinião. O que houve ali, no meu entendimento, foi uma baderna generalizada. Uma baderna onde pessoas de todo o país, se dizendo patriotas, chegaram à capital federal dias antes do dia 8 de janeiro e destruíram o patrimônio público que é nosso, meu, seu, nosso. Vale ressaltar também que muitos daqueles que participaram daqueles atos deploráveis, daquela balbúrdia, daquela bagunça generalizada, já estavam acampados na porta de um quartel do Exército lá em Brasília. Eu concordo plenamente quando se diz que foram atos de destruição, atos de vandalismo, atos que envergonharam a nossa nação, mas eu não concordo quando se diz que foram atos golpistas, nem muito menos atos antidemocráticos. É minha opinião. É a minha opinião pessoal. O que houve ali foi um monte de baderneiro tentando destruir, e destruiu, o patrimônio público, tentando implementar o caos na capital federal. Evidentemente que parte da imprensa passa a informação da forma que quer, mas eu volto àquele dia como se fosse hoje, porque foi um dia de domingo e eu passei a tarde inteira assistindo, vendo aquilo acontecer. E naquele momento já se divulgava que ônibus estavam chegando à capital federal nos dias 5 e 6 de janeiro, que antecediam ao dia 8, quando aconteceram aqueles atos lamentáveis. E por que o governo não tomou as devidas providências? O general Gonçalves Dias, responsável pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional do atual governo, já tinha recebido inclusive mensagem no telefone celular, informando que ônibus de todo o país estavam levando manifestantes para Brasília. Por que não tomou as devidas providências? Por que deixaram que aquilo acontecesse?
Inclusive, houve o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A vice-governadora Celina Leão assumiu o governo por alguns dias e colocou-se o carimbo de que ali foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de golpe militar. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, você que é inteligente também, você já ouviu falar em golpe de Estado sem soldados nas ruas, sem caminhões, sem tanques? Porque quando nós vemos na televisão que há um golpe de Estado em algum país, você vê os caminhões do exército, os tanques de guerra nas ruas, e nós não vimos aquilo no 8 de janeiro do ano passado, aqui no Brasil. O que nós vimos foi um monte, milhares de baderneiros, de irresponsáveis e que precisam ser punidos por aquilo, porque foram lá, inconformados com o resultado da eleição e destruíram o patrimônio do povo. Invadiram o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, destruíram o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República, invadiram a sede do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema do nosso país. Houve vandalismo, mas eu não vejo como ato antidemocrático, ou melhor, como ato terrorista, ou muito menos um ato golpista. É minha opinião pessoal. Porque golpe, quando se organiza um golpe, primeiro quem tem que ir para as ruas é o exército, com caminhões tanques, com soldados, com homens nas ruas, como aconteceu em 1964. Quem é daquela idade, quem viveu aquele tempo, sabe o que foi um golpe de Estado. E nós vemos hoje, nas imagens históricas, os caminhões tanques, os carros de guerra, os caminhões com homens do exército nas ruas das capitais do Brasil. Diga-se de passagem, porque ali era realmente um golpe de Estado. Aqui em Sergipe, o governador do estado na época, Seixas Dória, foi deposto, foi preso e levado para Fernando de Noronha. Sabem quem assumiu o governo de Sergipe naquela época? No golpe de 64? Um cidadão de Simão Dias, Celso de Carvalho. Mas ele só assumiu o governo porque ele terminou concordando com um golpe que foi dado em 1964. Portanto, minha gente, essa história do que aconteceu há um ano atrás foi uma tentativa de golpe de Estado. Eu não engulo isso. Eu não tomo essa sopa de letra. Em hipótese alguma. Houve sim atos vandalísticos, houve vandalismo, atos de destruição que precisam ser abominados, condenados, e quem fez aquilo precisa pagar por isto, evidentemente. Agora, essa história de que houve uma tentativa de golpe de Estado, foram atos golpistas de 8 de janeiro, esse blá 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 não entra na minha mente, em hipótese alguma. Porque não se vê nem se registra na história golpe para tomar o poder em um país sem o exército nas ruas, sem os caminhões tanques, sem os soldados nas ruas. O que houve no país, no nosso Brasil, diga-se de passagem, infelizmente foi um ato triste de eleitores inconformados, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi reeleito. Nisso eu concordo. Houve uma revolta de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro que não aceitaram a derrota, que não aceitaram o resultado das urnas, o resultado das eleições. Mas daí para dizer que houve uma tentativa de golpe do Estado é muito diferente. Portanto, me poupem dessa demagogia e dessas mentiras que serão apregoadas hoje o dia inteiro na imprensa nacional. 12h, 30 minutos em Tobias Barreto. Programa Passando a Limpo. Aqui você fica sabendo de tudo.